Paz do Senhor Jesus, quero desejar um ótimo dia para você e que você seja próspero pela mão do Senhor. Vou fazer 2 vídeos falando sobre o chamado de Gideão. Tenho certeza que esse personagem pode nos ensinar muitas coisas. Podemos extrair coisas que nós mesmos somos semelhantes a Gideão em algum momento da nossa vida. Antes disso, like, compartilha com quem você ama, assiste outras vezes se for preciso, para fixar bem o conhecimento. Juízes capítulo de número 6 e o versículo de número 14, diz assim, Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Nova tradução da linguagem de hoje, tá? Versículo 15. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. A leitura proposital dessa manhã é para que nós possamos entender algumas coisas que eu destaquei aqui sobre Gideão. Veja bem, Gideão, ele estava vivendo na sua nação de uma maneira oprimida, porque Israel tinha abandonado o Senhor. Depois da morte de Josué, o povo começou a se corromper novamente. Então entrava rei ou profeta ou juiz, o povo melhorava, se eles eram bons. Quando eles morriam, o povo caía mais uma vez em idolatria. O chamado de Gideão, primeira coisa, quem chamou Gideão foi Deus, o próprio Deus. Então, às vezes, quando a pessoa não entende que é Deus, ela fica relutando, pensando que é o homem que está chamando, mas foi Deus. Primeira coisa que vamos destacar nesse vídeo, na parte 1. A família de Gideão era idólatra. Era uma família desestruturada. O seu pai era o chefe da idolatria. O pai dele criou altar para Baal e para Astarote, que eram os deuses dos midianitas, os principais. Então, Gideão era de família idólatra e desestruturada. Deveria ter uma família importante, pelo menos uma família, que pudesse ser chamada para essa ocasião? Sim, mas Deus queria trabalhar na família idólatra e desestruturada de Gideão. Outra coisa interessante, a nação estava corrompida e oprimida. Olha só, o problema micro era dentro da casa. O problema macro era toda a nação. Então era um problema que já vinha da nação para dentro das famílias. Então, nesse ambiente de idolatria, desestrutura familiar, nação corrompida e oprimida, nasceu na cabeça de Gideão crenças limitantes. Crença limitante é um pensamento fixo, cristalizado, que a pessoa tem, ou sobre alguém, ou sobre si mesmo. No caso dele, eu tinha vários, mas eu destaquei 3. A crença limitante de derrota, a crença limitante que gerava um medo intenso, um pânico até, e uma crença limitante da incapacidade. Aí você pode dizer, mas evangelista, com certeza, você vivendo numa família desestruturada, numa casa idólatra, numa nação corrompida e oprimida, como é que você não vai ficar assim também? Realmente, nós somos parte, grande parte, maior parte, nós somos aquilo que está ao nosso redor. Nós somos um produto do meio. Na sociedade em que vive, na casa que foi criado, você vai adquirindo valores e as crenças.
Tem crenças que te colocam para cima, que são crenças funcionais, e as crenças limitantes são as que te colocam para baixo. Então, busca dentro de você se você tem crenças limitantes. Coisas que você diz sobre você que nunca deixam você crescer. Vamos continuar aqui. É muito extenso isso, eu quero fazer 2 vídeos para não ficar muito longo. É uma pregação maravilhosa. Eu até preguei um pouco dessa palavra ontem numa consagração. Segunda coisa, as crenças limitantes na cabeça dele, quando Deus disse, vai na tua força, varão valoroso, libertar Israel, ele disse o quê? Minha casa, minha família é a mais pobre, né? E eu sou o menor. Crença limitante da derrota, do medo e da incapacidade. Olha só, essas crenças limitantes faziam ele duvidar do poder de Deus, porque ele ficou, faz isso, faz aquilo, me dá uma prova, me dá uma contraprova, me dá mais uma terceira prova, e Deus tendo a maior da paciência para usá-lo e para fazer o povo ser liberto. Ele duvidava do poder de Deus, a desesperança e o desespero tinha tomado conta da sua mente, e tudo isso foi ruim. Por quê? Porque o povo sofreu, ele sofreu, a família sofreu. E o que é que mudou a partir do chamado de Gideão? Algumas coisas mudaram. No próximo vídeo eu vou falar o que mudou. Eu vou falar do antes e do depois na casa de Gideão. Mas aqui, ó, após ele crer, obedecer, ele começou a conhecer o poder de Deus. E foi o libertador do povo. Ele foi o libertador do povo. Então nós vamos entender que Gideão, ele passou por um processo onde ele foi chamado por Deus. Essas crenças limitantes tiveram que ser quebradas, tiveram que ser desfeitas para ele poder chegar aqui, ó, no crer e obedecer. Talvez algumas palavras malditas, algumas palavras de derrota, talvez você foi criado por um pai alcoólatra ou numa família pobre, talvez você tenha passado traumas de infância, violências e abuso, miséria, fome, e isso fez você crescer e hoje carregar muitas coisas que você não deveria, como por exemplo a crença de que não pode, que não dá mais tempo de estudar, que é tarde para arrumar um melhor emprego, que está tarde para ter um filho, que está tarde para ser um melhor pai, uma melhor mãe. Não deixe as crenças limitantes de onde você foi criado, de onde você viveu, derrotar a sua mente, seu coração, sua fé. O próprio Gideão passou por isso, e a Bíblia não esconde. Por quê? Porque queria usar um exemplo para nós. Então eu conheço várias pessoas que foram abusadas, traumatizadas quando criança ou adolescente, e hoje já velhas de idade, elas carregam essas marcas ainda. Essas crenças limitantes têm que ser quebradas, e ela só pode ser quebrada se houver uma transformação de mente. E isso só acontece se o Espírito Santo for convidado para a sua vida e você deixar, né, com que ele trabalhe em você. Porque às vezes o Espírito Santo quer trabalhar em nós e a gente fica expelindo ele, como está na Bíblia, né? Não extingais o Espírito Santo, ou seja, não expulse ele da sua vida, não atrapalhe ele na sua vida. No próximo vídeo eu vou fazer um comparativo do antes e depois da casa de Gideão. Paz do Senhor, até mais.